Iniciamos neste momento nosso estudo evangélico da noite, pedindo a Jesus a sua presença maravilhosa no nosso meio, neste momento de transição, quando todos serão tentados pelos caminhos da perdição. Quem aprender a viver o evangelho suportará os ataques, sobrevivendo à catástrofe moral, e quem persistir no bem até o fim será salvo da agressão violenta dos instintos inferiores. Porque a maior violência é aquela que engendramos na mente, agredindo constantemente pessoas e coisas e a nós mesmos, torcendo as leis naturais e nos forçando para sentir prazer, onde somente existe angústia e onde se geram tristezas e infelicidades. Ninguém engana a Deus. Nós enganamos somente a nós mesmos. E neste Natal que se aproxima, vamos suplicar à Virgem Imaculada proteção e amparo para todas as criaturas. Ó Virgem Maria, vós sois do mundo a estrela da esperança, a salvação dos náufragos da vida, a custódia das almas sofredoras, consolação e paz aos desterrados, do venturoso aprisco das ovelhas, de Jesus Cristo, o Filho muito amado. Fanal radioso aos pobres degradados, anjo guiador dos homens desgarrados, do Evangelho de luz do vosso Filho. Virgem formosa e pura da bondade, providência dos fracos pecadores, astro de amor na noite dos abismos, clarão que sobre as trevas da cegueira expulsa a escuridão das consciências. Virgem da piedade e da pureza, estende vossos braços tutelares à humanidade inteira que padece. Espíritos na treva das angústias, no tenebroso báratro das dores, mergulhado nas grandes tempestades, nas tempestades do mal que lhes ensombra a mente e a vista. Cegos desventurados caminhando em busca de outras noites mais escuras, legião de penitentes voluntários, afastados do amor e da verdade, fugitivos da luz que os esclarece. Anjo da caridade e da virtude, estendei as vossas asas luminosas sobre tanta miséria e tantos prantos. Dai fortaleza àqueles que fraquejam, apiedai-vos dos frágeis caminhantes, iluminai os cérebros descrentes, fortalecei a fé dos vacilantes, clareai as sendas obscurecidas dos que se vão nos pântanos dos vícios. Existem almas míseras que choram, amarradas ao poste das torturas, e corações farpeados de amarguras, enxugai-lhes as lágrimas penosas. Estendei, Virgem pura, o vosso manto, constelado de todas as virtudes, sobre a nudez de tantos sofrimentos, que despedaça almas exiladas no orbe da expiação que regenera. Ele será a luz resplandecente sobre a miséria dos padecimentos. Virgem Mãe de Jesus, anjo de amor, vinde a nós que na luta fraquejamos, ajudai-nos a fim de que vençamos. Vinde, piedosa Virgem de bondade, cremos em vós, na vossa alma divina. Vinde, dai-nos mais força e mais coragem. Derramai sobre nós o eflúvio santo do vosso amor, que ampara e que redime. Vinde a nós, vossas almas, nossas almas vos esperam, almas de filhos míseros que sofrem,
Atendei nossas súplicas, Senhora, providência da pobre humanidade. Boa noite, meus irmãos. O Evangelho de hoje está no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Instruções dos Espíritos. Os falsos profetas da erraticidade. 10. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espírito da categoria em que eles dizem achar-se tem de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo criso da razão e do bom senso, e vede o que restarás. Convinde, pois, comigo, em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade, ou como meio de conseguir a transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formulam um sistema que as mais rudimentares noções das ciências contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais eco e simpatias. Fora, com efeito, ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que veja o de seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. Afirma-se que os falsos profetas não estão apenas entre os encarnados. Vivem e são muito mais numerosos na erraticidade, onde se organizam em grupos para impedir a melhoria da humanidade. São espíritos contrários ao progresso espiritual, acomodados à sua imperfeição, no orgulho e no prazer do mal, que têm medo de perder seu poder de domínio sobre os mais fracos, se o bem se desenvolver nas mentes e nos corações dos demais. São eles que, auxiliados pelo orgulho, pelo egoísmo e a vaidade dos homens, semeiam a discórdia entre os grupos bem-intencionados, mas ainda frágeis na manutenção dos seus propósitos nobres, quando, se estivessem alerta no conhecimento doutrinário e na prática do bem, perceberiam a ação desses perturbadores desencarnados que contrariam, no que pregam, os ensinos do Mestre Jesus e do Espiritismo. Assim, disfarçando-se, fingindo de amor e bondade, usando nomes respeitados na terra para melhor divulgar suas teorias através dos médios que os servem. Erasto discorre sobre os meios de reconhecer a atuação desses falsos profetas. Considerando que todos os espíritos superiores que eles admitem ser, além de bons, são também eminentemente racionais, deve-se passar tudo que todos os espíritos dizem pelo crivo da razão e do bom senso, como fez Allan Kardec. Tanto as ideias que contradizem o bem, quanto as que contradizem os conhecimentos científicos. Assim fazendo, os encarnados não se deixarão iludir. Ele cita também, como meio de avaliar dois princípios que se contradizem, qual deles é o mais aceito, ganha mais adepto, porque Deus quer que a verdade suja para todos, apareça em diferentes lugares, para que, por toda parte, a luz se apresente ao lado das trevas.
característica de mundos inferiores. Kardec colocou esse caráter da universalidade dos ensinos como base para a aceitação de um fato ou de uma ideia na doutrina espírita. Como se vê na introdução deste livro, item 2, a revelação dos princípios doutrinários veio através de muitos médiuns, de muitos lugares diferentes e de muitos espíritos também diferentes. Há espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, o que isola o grupo dos demais. Ora, aprende-se uns com os outros. O isolamento estimula o orgulho de superioridade, produz acomodação no progresso alcançado e leva à submissão a um espírito ávido pelo poder por dominar. Jesus sabia o que dizia quando proferiu: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Mateus 26, 41. Vigilância pede conhecimento e raciocínio. Oração pede fé em Deus nas suas leis. Assim, ao submeter tudo que os espíritos expressam, independente dos nomes pelos quais se apresentam, ao cadinho da razão, pode-se rejeitar o absurdo e o erro, considerando sempre numa posição de humildade que um médium pode ser fascinado e um grupo enganado, mas com diálogos com outros grupos baseados nos conhecimentos espíritas, na sincera intenção de acertar, os médiuns e os grupos serão auxiliados a distinguir o joio do trigo, sem melindres, na fraternidade e na humildade, que deve imperar em todo o trabalho espírita. Desconfiai das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e pela extravagância, ou que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Desconfiais, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. Nesse momento, vamos desacelerar nossos pensamentos das preocupações dos dias e nos confiar à paternidade universal de Deus e à fraternidade dos homens, para que possamos realizar a vida de Deus em nós. Sob a suave e meiga palavra de Jesus, toda impregnada de amor e que se reveste de irresistível encanto, saturada de terna solicitude pelos fracos e deserdados, pelos velhinhos esquecidos nos lares de acolhimento, por todos aqueles que te buscam, Senhor Jesus, na certeza de que Tu estás a visitá-los. Derrama energias salutares em ceareiros da caridade, em todos os ramos de ação, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, zeladores da limpeza do planeta, enfermos dos lares, pelos esquecidos no meio da multidão, sem lar, no enfrentamento do desassossego e nas noites mal dormidas, cuidadores e de transporte de todas as etnias. Todos nós possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. Alma sem trabalho digno é sombra no concerto da harmonia geral. Busquemos a alegria de trabalhar para servir. Procuremos a luz para extinguir as trevas. A fim de atingirmos tão alto objetivo, é indispensável traçar um roteiro para nossa organização mental no infinito bem e segui-lo sem recuar.